Rússia e China viraram as costas para 90 milhões de iranianos sob uma chuva aterrorizante de balas e bombas. A China, que sugou nosso petróleo até a última gota por 25 anos, fugiu com seus contratos. A Rússia, nossa aliada militar por 40 anos, nem sequer se deu ao trabalho de atender o telefone. Mas quando todas as grandes potências do mundo viraram as costas, em apenas 2 horas, uma única nação agiu. Este é o chocante testemunho do embaixador iraniano que vive no Rio de Janeiro há 7 anos e testemunhou tudo com os próprios olhos. Hoje vou revelar a história completa. Antes de começarmos, por favor, assine, curta e comente Brasil Avante para apoiar nosso espírito nacional. Em meus 58 anos de vida, senti meu coração parar 2 vezes com o som de um telefone. A primeira foi em uma madrugada, 32 anos atrás, quando recebi a notícia da morte de meu pai. A segunda foi naquela mesma noite, no quarto da minha residência de embaixador iraniano, tranquilamente situada à beira da Baía de Guanabara, na vibrante capital do Brasil, o Rio de Janeiro. Naquela noite, ouvi o toque de telefone mais assustador e violento da minha vida. Meu nome é Reza Morhadi. Sou o embaixador extraordinário e plenipotenciário da República Islâmica do Irã no Brasil. Vivo em minha residência no Rio de Janeiro há 7 anos e sou um diplomata até a medula. Hoje, para contar a confissão mais vergonhosa e agonizante dos meus 32 anos de carreira, preciso usar um pseudônimo. E é isso que quero que todos saibam de antemão. Era uma noite de inverno no Rio, com um clima agradável e a ocasionalmente soprando pela janela. O relógio marcava 3:00 da manhã, e eu estava em sono profundo no meu quarto no 2º andar, aninhado sob cobertores quentes. Do outro lado da tranquila baía, as luzes noturnas do rio cintilavam suavemente, refletindo nas janelas. O aroma de chá de açafrão que minha esposa havia preparado à noite ainda pairava fracamente. Mas naquele exato momento, o telefone de segurança diplomática ao lado da minha cama tocou como uma explosão, um som agudo que perfurou meus tímpanos. Como diplomata experiente, eu sabia, sem qualquer dúvida, o significado de um toque a essa hora. Aquele telefone estava conectado apenas à linha de emergência de mais alto nível do meu Ministério das Relações Exteriores, e em 32 anos, havia tocado na madrugada apenas 3 vezes. Todas as 3 vezes foram notícias terríveis. Alguém havia morrido ou uma guerra havia eclodido. Eu tremia ao pegar o telefone. Na outra ponta, estava a voz apressada e trêmula do diretor-geral do Departamento do Oriente Médio, em Teherã. Embaixador, o senhor precisa acordar agora. Nosso país está sob ataque. Um ataque aéreo massivo pelos Estados Unidos e forças aliadas ocidentais começou há 3 horas. Instalações nucleares e bases militares no norte de Teherã estão sendo alvos. 70% da rede elétrica foi destruída. A rede de comunicações foi cortada. Mais de 500 civis mortos instantaneamente. Assim que ouvi aquelas palavras, um medo extremo me dominou, como se o sangue em minhas veias tivesse congelado dos pés à cabeça. Meu coração batia furiosamente, parecendo que ia explodir pelo peito. O telefone escorregou em minhas mãos, úmidas de suor. Eu tentei, com todas as minhas forças, fazer a pergunta mais urgente. E o centro de Teherã e os civis, minha família, eles estão seguros? A outra ponta da linha silenciou. Aquele breve silêncio foi tão longo e cruel quanto 100 anos. Finalmente, o diretor-geral respondeu com uma voz exausta e trêmula. O contato com o centro de Teherã foi completamente cortado. Embaixador, não podemos determinar a situação na área civil. Não podemos confirmar o status de sua família no momento. Sinto muito. Minha mão segurando o telefone tremia incontrolavelmente. Minha sogra idosa e frágil, minha irmã e sua filha pequena, meu próprio sangue, estavam presos em um inferno na terra onde bombas caíam. As palavras, não podemos confirmar se estão vivos ou mortos, foram como um martelo esmagando minha cabeça. Após desligar, saltei da cama como um louco e corri para a sala. A imagem que apareceu diante de mim quando liguei a televisão
Era um inferno na Terra que não podia ser encarado diretamente. CNN, BBC, Al Jazeera, todos os canais de notícias do mundo transmitiam a mesma imagem. As belas ruas de Teherã, onde eu costumava passear todas as manhãs, estavam submersas em um mar de chamas. Mísseis caíam do céu como chuva, e arranha-céus desabavam como caixas de papelão. Na tela, civis cobertos de sangue gritavam, fugiam por suas vidas, abraçando seus filhos, e tudo estava sendo transmitido ao vivo. Eu desabei no sofá, meus olhos fixos na tela. Meu título de embaixador e minha carreira diplomática agora pareciam um pedaço de papel inútil, desprovido de qualquer poder. Meu país estava em chamas. Minha família podia estar morrendo, e eu podia apenas sentar na minha sala quente, do outro lado do mundo, no Rio de Janeiro, e assistir televisão. Cerrei os dentes e me levantei. As leis de sobrevivência que aprendi em minha carreira diplomática surgiram em minha mente como um raio. Agarre-se às grandes potências. Só elas podem nos ajudar. Eu era um diplomata experiente e frio, um sobrevivente de campos de batalha diplomáticos, tendo viajado por 48 pascalizes em 32 anos. O primeiro princípio da diplomacia que gravei em meu coração era simples e cruel. Em uma crise, agarre-se às grandes potências. Somente os países com armas e dólares podem decidir o destino de nações mais fracas. Essa era a regra de ouro da diplomacia, da qual nunca duvidei em toda a minha vida. Depois das 3:00 da manhã, comecei a ligar para os embaixadores das grandes potências no Rio de Janeiro. O primeiro que liguei foi o embaixador chinês. Nos últimos 25 anos, a China havia sugado 8 milhões de barris de petróleo bruto do Irã todos os dias, gerando lucros maciços de 45 bilhões de dólares por ano. Sem nosso petróleo, metade das fábricas da China pararia de funcionar e as luzes em suas cidades se apagariam. Acreditávamos de todo o coração que éramos a principal artéria da China. Após 7 toques, o embaixador chinês atendeu com uma voz apressada. Eu expliquei a situação e pedi urgentemente ajuda do governo chinês e uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas a voz do embaixador chinês do outro lado da linha era completamente diferente do que eu esperava. Não havia pressa, preocupação ou indignação. Era uma voz fria, seca e extremamente formal, como se ele tivesse acabado de ouvir sobre um incêndio na rua ao lado. Reza, eu entendo a situação, mas agora Pequim está em uma posição muito complexa. Precisamos considerar nossas relações com os Estados Unidos, e a reunião do Conselho de Segurança levará algum tempo. Vou reportar ao meu país, mas é melhor que o senhor não espere muito neste momento. Eu não podia acreditar nos meus ouvidos. O país que havia sugado dezenas de bilhões de dólares em petróleo do nosso país por 25 anos, tudo o que eles podiam dizer quando bombas caíam sobre a cabeça do nosso povo era não espere muito. Tentei engolir minha raiva fervente e fiz mais uma pergunta. Vocês não podem pressionar por uma resolução de cessar-fogo imediato no Conselho de Segurança? Vocês são membros permanentes. Na outra ponta, o embaixador chinês pigarreou suavemente e acrescentou com uma voz baixa e extremamente decisiva. Reza, para ser honesto, não temos nenhum interesse em confrontar os Estados Unidos agora. O senhor é um diplomata, deve entender, não é? A ligação foi cortada. Eu fiquei parado, com o telefone na mão por um momento. Nenhum interesse. Naquele instante, a verdadeira intenção da grande potência que nos chamava de irmãos por 25 anos foi resumida nessas 3 palavras. Porque não havia interesse. A vida de 90 milhões de pessoas não valia um centavo sequer. Mas eu não desisti. Se não a China, ainda havia a Rússia. A Rússia era o país que por 40 anos havia proclamado orgulhosamente ao mundo que eram nossos aliados militares, vendendo-nos armas no valor de 35 bilhões de dólares. Eles eram a grande potência que prometeu nos ajudar sempre que fôssemos pressionados. Disquei o número do embaixador russo. O telefone tocou 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Ninguém atendeu. Liguei novamente. Ninguém atendeu. Até o 20º toque, quando liguei pela 3ª vez.
Tudo o que ouvi do outro lado da linha foi o tom frio e impessoal de linha ocupada repetindo-se incessantemente. A Rússia, nossa aliada militar por 40 anos, nem sequer atendeu o telefone. Apoiei-me na parede, olhando para o teto branco. O teto parecia zombar de mim. Sim, eu acabara de ser derrotado. Os Estados Unidos estavam nos bombardeando. A China estava ocupada calculando seus interesses. E a Rússia não atendia o telefone. A única esperança restante era o Conselho de Segurança da ONU, a poderosa organização que sempre se declarou protetora da paz da humanidade. Mas 1 hora depois, a notícia do meu Ministério das Relações Exteriores foi uma mensagem horrível que cortou meu último fio de esperança. Em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança, uma resolução de cessar-fogo no Irã foi proposta, mas foi vetada pelos Estados Unidos. A razão para o veto do EUA foi apenas uma linha. As operações militares continuarão até que a destruição completa das instalações nucleares iranianas seja confirmada. O país que estava jogando bombas na cabeça de 90 milhões de pessoas recusou a Rússia, enquanto a China e a Rússia, que deveriam ter impedido aquele veto cruel, não moveram um dedo, apenas silêncio. Naquele instante, experimentei a verdade mais humilhante dos meus 32 anos de carreira. Para essa gente, nunca fomos humanos em primeiro lugar. Éramos apenas uma terra com petróleo, uma carteira para comprar armas, uma peça em seu jogo de dominação. As vidas de nossos 90 milhões de cidadãos só teriam valor se servissem aos interesses daquelas arrogantes grandes potências. De repente, um funcionário da embaixada, pálido, correu até mim. A tela do tablet que ele me estendeu, ofegando, mostrava um relatório de inteligência recém-recebido. Assim que li a primeira linha, meu estômago embrulhou e eu quis vomitar. A embaixada chinesa em Teherã foi completamente evacuada em 6 horas após o início dos ataques aéreos. Confirmado que todos os contratos de fornecimento de petróleo bruto de longo prazo foram os primeiros a serem retirados durante a espera pela evacuação. Nenhum aviso prévio foi dado aos 47 funcionários iranianos. Sabe-se que antes de partir, o embaixador chinês disse a seus colegas: "Missão cumprida, só precisávamos tirar os contratos." A embaixada russa também evacuou todo o seu pessoal em 8 horas. As últimas palavras que o adido militar russo deixou para os guardas de segurança iranianos foram: "Cuidem-se." Joguei o tablet na mesa e enterrei o rosto nas mãos. A China, que sugou nosso petróleo por 25 anos, fugiu com contratos em vez de pessoas. E a Rússia, nossa aliada militar por 40 anos, deixou um cuidem-se para os guardas e desapareceu como ratos. Seriam essas as grandes potências? Seria essa a verdadeira face das grandes potências às quais fui ensinado a me apegar por toda a minha vida? O que eu estava fazendo nos últimos 32 anos? Eu estava sentado sozinho no escritório vazio da embaixada, olhando para o teto sem rumo, em desespero. O vento frio do rio entrava pela janela, penetrando minhas costas como gelo. Do outro lado da Baía de Guanabara, as luzes da cidade ainda brilhavam, como se nada estivesse acontecendo. Meu país estava em chamas, mas o rio estava muito tranquilo. A clara diferença me cortava o coração como uma faca. Não havia mais onde se apoiar. Ninguém. Às 5:00 da manhã, eu estava meio sentado no sofá do meu escritório, com os olhos fixos na tela da televisão. Lá, meu país ainda estava em chamas, e eu não podia fazer nada. A posição de um diplomata de alto escalão agora era apenas uma casca, pior do que lixo. As grandes potências haviam virado as costas, a ONU era apenas papel, e eu era o homem mais impotente e lamentável do mundo, sentado em uma sala quente no Rio, vendo meus compatriotas morrerem pela televisão. De repente, o telefone diplomático comum na mesa tocou. No início, hesitei em atender. Provavelmente seria mais uma ligação oficial de condolências de outro país. Expressamos nossa profunda preocupação. Estamos acompanhando a situação. Se precisarem de ajuda, entrem em contato. Eu não tinha mais paciência para ouvir as palavras vazias de diplomacia que ouvia há 32 anos, mas o senso de dever de um embaixador forçou minha mão. Levantei o telefone.
Assim que ouvi a voz do outro lado da linha, senti um choque estranho, como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo. A voz não era em inglês, árabe ou russo. Era a língua suave, mais clara, com a qual eu estava mais familiarizado nos últimos 7 anos, o português. Embaixador, sou Carlos Ferreira, secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Desculpe ligar a esta hora, embaixador. O senhor está bem? Fiquei preocupado com a sua segurança. Por isso liguei para o senhor primeiro. Fiquei atônito. O senhor está bem? Fiquei preocupado com a sua segurança. O embaixador chinês me disse que não havia interesse. A Rússia nem sequer atendeu o telefone. Mas o secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores deste país, o Brasil, ligou-me pessoalmente às 5h00 da manhã para perguntar sobre minha segurança. Entre o Irã e o Brasil, havia petróleo, aliados militares ou direito de veto no Conselho de Segurança? Nada disso. O Brasil não era um aliado forte, não era um parceiro militar. Na verdade, considerando o volume de comércio, eles nem estavam entre os 5 primeiros. Era apenas um país de médio porte na América do Sul. Mas o secretário-geral deste país, sem interesses mútuos, ligou-me antes da China, antes da Rússia, antes de qualquer grande potência no mundo, e expressou sua preocupação. Tentei esconder minha surpresa e respondi o mais calmamente possível. Obrigado, secretário. Estou bem, mas a situação em minha terra natal é muito ruim. Inconscientemente, usei o português, a língua que aprendi em 7 anos no Rio. Ela saiu da minha boca mais naturalmente do que o inglês ou o farsi naquele momento. O que o secretário disse a seguir me chocou ainda mais. Embaixador. Isso não são apenas palavras. Vou encontrá-lo na embaixada. Chegarei em 1 hora. Se precisar de alguma coisa, por favor, me diga. Depois de desligar, continuei segurando o telefone por um momento. Ir à embaixada pessoalmente às 5h00 da manhã. Em meus 32 anos de carreira, nunca, nem uma única vez, um oficial do governo estrangeiro me visitou diretamente durante uma crise. Chamadas telefônicas diplomáticas, ou, no máximo, um agendamento para encontrar um embaixador, essa era a dura realidade da diplomacia internacional. Mas mesmo assim, eu ainda não acreditava 100% nas palavras do secretário-geral do Brasil. Para ser honesto, o instinto cínico de um diplomata ainda analisava aquela conversa calorosa com frieza. Por que o Brasil se importa conosco? Eles estão tentando usar a situação no Irã para elevar seu status diplomático no Oriente Médio? Ou seria um plano para garantir a segurança energética antes que os preços do petróleo disparem? No final, é um cálculo de interesses, não é? Não há nada de graça neste mundo. O primeiro princípio da diplomacia que me dominou por 32 anos rugia em minha cabeça. Toda ação diplomática é uma troca de interesses. Não há bondade incondicional. Enquanto esperava a visita do secretário, preparei uma lista de perguntas em minha mente para entender suas intenções. O que ele queria? Maior fornecimento de petróleo? Contratos para projetos de reconstrução? Ou eles queriam o voto do Irã em fóruns internacionais? Exatamente 50 minutos depois, a campainha da embaixada tocou. Ainda não eram 6h00 da manhã quando o funcionário abriu a porta e encontrou o secretário Carlos Ferreira em pé na Rua Fria do Rio. A gola de seu casaco estava levantada e em suas 2 mãos ele segurava 2 sacos de papel que exalavam calor. Embaixador, ainda é muito cedo, então não consegui preparar muito, mas talvez o senhor queira pão de queijo quentinho com um café para esquentar o estômago enquanto conversamos. O senhor não comeu nada ainda, certo? Eu fiquei parado, atônito, olhando para o pão de queijo e o café fumegantes, e por um momento fiquei sem palavras. O embaixador chinês desligou e disse que não havia interesse. O embaixador russo nem sequer atendeu. Os Estados Unidos estavam nos bombardeando, mas o secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, um país sem quaisquer interesses mútuos, veio pessoalmente na madrugada e me ofereceu pão de queijo e café. Mas mesmo assim, eu ainda não me senti grato. Não, eu tentei me forçar a não sentir gratidão. Isso também era um cálculo.
Deve haver uma motivação, com certeza. Não havia pão de queijo grátis neste mundo. A maldição de 32 anos como diplomata friamente extinguiu qualquer calor que começava a surgir em meu peito. Mas eu não sabia que, naquele momento, o frágil calor que tentei negar naquela manhã era apenas o começo de um grande milagre que, em 72 horas, destruiria todas as crenças dos meus 32 anos de vida diplomática. Queimaria essas crenças até as cinzas e me faria ajoelhar em lágrimas. Mesmo depois que o secretário Carlos Ferreira partiu, eu continuei sentado por um longo tempo, olhando para o saco de pão de queijo que ele deixou. O saco ainda estava levemente quente, de forma perturbadora. Isso me deixou desconfortável. A maldição dos meus 32 anos como diplomata sussurrava que aquilo não era pão de queijo, era isca. Claro que eles pediriam algo em troca. Eu intencionalmente nem toquei no pão de queijo. Aceitar bondade incondicional significava estar em dívida, e estar em dívida o tornaria fraco nas negociações. Essa era a cruel regra da diplomacia. Mas o que realmente me levou à beira da loucura não foi o pão de queijo, mas os relatórios horríveis da minha terra natal que inundaram apenas 3 horas depois, até as 9h00 da manhã. Todos os equipamentos de comunicação na embaixada começaram a tocar como loucos, e os vídeos e imagens enviados de Teherã, através da frágil rede de satélites, eram tão horríveis que não podiam ser encarados diretamente. O primeiro vídeo mostrava um apartamento no norte de Teherã, perto do palácio de Saadabad, meio destruído por uma bomba. Uma menina de cerca de 7 anos, coberta de poeira preta, rastejava para fora do prédio. Ambos os braços estavam cobertos de sangue de escombros de concreto, e ela gritava algo para os destroços. No início, eu não entendi por causa da má qualidade do áudio, mas quando aumentei o volume ao máximo, ouvi a palavra que ela gritava repetidamente de sua pequena boca. Mamã, em farsi, significa mãe. Ela estava enterrada sob os escombros. Olhando para a tela, não consegui conter a náusea e corri para o banheiro. Enquanto abraçava o vaso sanitário e vomitava bile, pensei no rosto da minha sobrinha, a filha da minha irmã. Este ano, ela tinha 8 anos. Meu coração doeu como se estivesse sendo esmagado ao pensar que talvez aquela criança, cujo status eu não conseguia nem confirmar se estava viva ou morta, também pudesse estar gritando pela mãe em frente aos escombros, como a menina na tela. O segundo vídeo era ainda mais cruel. O mercado movimentado no centro da cidade agora era apenas uma pilha de destroços, e por toda a rua, feridos gemiam espalhados. Mas um canto do vídeo me deixou petrificado. O carro blindado da embaixada chinesa estava estacionado na rua. Através do vidro escuro, podia-se ver claramente um funcionário da embaixada chinesa colocando um pesado armário de arquivo de metal no carro. Eles estavam carregando armários de arquivo no carro, pisando no sangue e nos destroços de iranianos que jaziam moribundos ao lado. Assim que vi aquela imagem, cerrei os punhos, tremendo por todo o corpo. Eu sabia muito bem o que havia dentro daquele armário. Contratos de fornecimento de petróleo bruto de longo prazo para nossos campos de petróleo do Sul. Acordos de joint venture com a Petrochina. Memorandos de entendimento sobre direitos de desenvolvimento do porto de Chabahar. Aqueles documentos eram o que eles haviam obtido sugando o sangue do nosso petróleo por 25 anos. Eles estavam abandonando os seres humanos e levando apenas pedaços de papel. Eles os levaram para garantir seus próprios interesses enquanto pisavam no sangue do nosso povo moribundo. O terceiro vídeo mostrava a evacuação da embaixada russa. Funcionários da embaixada russa, com rostos em pânico, apressavam-se para entrar em 3 grandes caminhões militares cheios de pertences. No vídeo, 2 seguranças iranianos agarravam o braço de um funcionário russo na porta da embaixada e imploravam, pedindo para serem levados, dizendo que morreriam se fossem deixados para trás. Mas aquele funcionário russo sacudiu seus braços e bateu a porta na cara deles com um estrondo. Quando os caminhões partiram, um dos seguranças correu atrás do veículo e caiu no chão, chorando histericamente. Essa foi a última imagem. Soquei a mesa com força.
Maldição. A caixa de lápis voou, canetas tinteiro mancharam o chão. Essa era a verdadeira face dos russos, que se orgulhavam de ser nossos aliados militares por 40 anos. Para eles, os iranianos eram piores do que seixos sob seus pés quando partiram. E os Estados Unidos não precisavam de mais explicações. Aqueles que estavam jogando bombas na cabeça de nossos filhos estavam fazendo declarações vergonhosas e repugnantes na sala de imprensa da Casa Branca, através de um porta-voz. Os Estados Unidos estão realizando ataques precisos e limitados para eliminar a ameaça nuclear iraniana e estão fazendo todo o possível para reduzir os danos civis. Reduzir os danos civis é isso? Crianças gritando pela mãe em frente aos escombros e hospitais transbordando de feridos, sangue escorrendo pelos corredores. Era isso que reduzir significava? Tentei conter o desejo de jogar o controle remoto na televisão, meu primeiro princípio de diplomacia, gravado em meus ossos por 32 anos, agarre-se às grandes potências. Só elas podem nos ajudar estava virando cinzas como um pedaço de papel diante desta horrível verdade. A China fugiu com contratos. A Rússia pisou nos seguranças e desapareceu. E os Estados Unidos bombardeavam e mentiam sobre danos mínimos. Seriam essas as grandes potências? Seria essa a verdadeira face das grandes potências que servi, bajulei e me agarrei por toda a minha vida? Eu me encolhi no sofá do meu escritório vazio, olhando para o teto e sussurrei. Eu fui um tolo por me curvar a essa gente por 32 anos. Não um tolo, mas um cúmplice. Um cúmplice em empurrar meu povo para este inferno. Este era o segundo dia desde o início dos ataques aéreos. O céu do Rio estava claro, e a brisa fria de inverno soprava. Mas meu coração estava cheio de escuridão, uma escuridão mais densa do que a fumaça preta inteira. Funcionários da embaixada faziam fila para usar os telefones, chorando para confirmar o status de suas famílias em casa, e eu estava sozinho no escritório, lendo os relatórios horríveis que chegavam continuamente e cerrava os dentes. De repente, o funcionário de comunicações da embaixada entrou correndo sem bater, com os olhos arregalados como se fossem rasgar e o rosto pálido, a expressão de alguém em choque extremo. Ele me estendeu um tablet com as mãos trêmulas. Embaixador, o senhor precisa ver isso. Um vídeo de Teherã acabou de ser enviado e eu não entendo a situação. Peguei o tablet e dei play. O que apareceu na tela era uma rua em Teherã. No meio de edifícios meio destruídos, fumaça preta ainda pairava. Naquela rua horrível, milhares de pessoas haviam saído para protestar. Isso não era surpreendente. Mas quando vi o que eles seguravam em suas mãos, minhas mãos, que seguravam o tablet, começaram a tremer incontrolavelmente. Eles estavam segurando bandeiras, mas aquelas bandeiras não eram as 3 cores do Irã e não eram as bandeiras da República Islâmica. Nas bandeiras que milhares de pessoas erguiam juntas para o céu, havia listras vermelhas, brancas e azuis. Era a bandeira tricolor, a bandeira nacional do Brasil. Quase deixei o tablet cair. Rebobinei o vídeo e assisti novamente. Tão claro quanto o dia. No meio das ruas reduzidas a cinzas, milhares de iranianos, feridos com bandagens, mães carregando seus filhos nas costas, homens com bengalas, todos saíram às ruas segurando bandeiras brasileiras que eles próprios desenharam, e de suas bocas, o mesmo grito ecoava. Brasil, Brasil. Parei o vídeo e olhei para a tela por um momento. Eu realmente não entendia. Por que o Brasil? Que conexão existia entre o Irã e o Brasil? Não a China, que sugou nosso petróleo por 25 anos. Não a Rússia, que foi nossa aliada militar por 40 anos. Por que o Brasil? Um país de médio porte do outro lado do mundo, cujo nome meu povo estava gritando. Tentei entrar em contato com o Ministério das Relações Exteriores em Teherã, imediatamente através da frágil conexão via satélite. O Ministério confirmou a situação com uma voz ainda mais surpresa que a minha. Embaixador, não apenas em Teherã, mas em Isfahan, Shiraz, Tabriz, o mesmo fenômeno está acontecendo simultaneamente nas principais cidades de todo o país. O povo está desenhando a bandeira brasileira e saindo às ruas por conta própria. Isso não é organizado pelo governo. Não há motivação política por trás.
O povo começou por si mesmo. E, embaixador, há uma ordem urgente do governo. Uma ordem para solicitar oficialmente assistência do governo brasileiro, para enviar equipes médicas e pessoal de reconstrução. Desliguei o telefone e olhei pela janela por um momento. Minha mente estava completamente confusa. Por que o Brasil? Para encontrar a resposta, comecei a usar todas as minhas habilidades diplomáticas de análise. Entrei na sala de arquivos da embaixada e comecei a procurar pastas sobre as relações Irã-Brasil, e lá descobri uma peça fascinante da história que nunca havia notado, mesmo morando no Rio de Janeiro por 7 anos. A barragem da Amizade Brasil-Irã, uma barragem construída por milhares de especialistas em construção brasileiros que derramaram sangue e suor no deserto iraniano 40 anos atrás, durante a recuperação pós-guerra. Eles não vieram em busca de lucro, mas para compartilhar a experiência de construir uma nação a partir das cinzas. Engenheiros e trabalhadores da distante terra do Brasil vieram para as áreas rurais remotas do Irã, ensinando técnicas modernas de construção, trazendo progresso para uma terra árida. Eles trouxeram projetos em vez de armas, máquinas em vez de bombas. O apelido que os locais deram aos especialistas brasileiros era os Irmãos Brasileiros Sinceros. Ao ler aqueles documentos, minhas mãos tremiam tanto que não consegui virar as páginas. 7 anos. Durante 7 anos, morei neste país e nunca soube dessas verdades, ou talvez eu soubesse, mas não lhes dei importância. Aos olhos de um diplomata, o Brasil era apenas um parceiro econômico, um país em desenvolvimento promissor. Nunca considerei seriamente o que o Brasil havia feito em nossa terra do Oriente Médio, ou que tipo de laços o povo brasileiro havia deixado em nosso deserto. Mas agora, meus 90 milhões de cidadãos estavam gritando apenas um nome, o nome do Brasil, no meio do inferno das bombas americanas. O suor de 40 anos atrás, as memórias das pessoas que foram ajudadas, o riso das crianças que foram ensinadas, tudo estava irrompendo no meio da guerra de hoje, atravessando meio século. Eu estava sentado na cadeira da sala de arquivos, apertando minhas têmporas e sussurrando. O que eu vi neste país nos últimos 7 anos? Por volta das 15:00 daquele dia, um funcionário da embaixada me ligou apressadamente pelo interfone do térreo. Embaixador, há um visitante, um senhor brasileiro. Ele disse que precisa vê-lo. Ele não tem agendamento, mas não quer ir embora. Normalmente, eu nunca recebia visitantes sem agendamento. O cargo de embaixador vem com formalidades e regras, especialmente durante uma crise. Receber um visitante não identificado era inseguro, mas naquele dia havia um sentimento estranho em meu peito que eu não podia negar. Deixe-o subir. 3 minutos depois, a porta do escritório se abriu. Na porta estava um senhor brasileiro, parecendo ter uns 80 anos. Não era alto. Seu corpo era magro e ligeiramente curvado, e seus cabelos eram brancos como algodão. Ele usava um casaco azul marinho limpo, mas velho, e em seus braços, ele segurava firmemente um saco de papel marrom desbotado. Mas a primeira coisa que chamou minha atenção não foi sua roupa ou seu rosto. Foram suas mãos. Aquelas mãos eram completamente diferentes de qualquer mão que eu já tinha visto na vida. Cada junta de seus dedos era anormalmente grossa, e suas palmas eram profundamente sulcadas com calos formados por 50 anos de trabalho duro. Suas unhas estavam quebradas e descoloridas. Entre o dedo indicador e o polegar, havia um calo grosso como uma pedra, como se tivesse sido formado por segurar objetos pesados por muito tempo. Não eram as mãos de um músico, um acadêmico ou um funcionário público. Eram as mãos de alguém que passou a vida inteira lutando contra o ferro, o cimento e a pedra. Eram as mãos de um construtor. Embaixador, obrigado por me receber, disse o senhor com uma voz clara, mas ligeiramente trêmula, em português. Eu respondi em português. Por favor, sente-se. Como posso ajudá-lo? O senhor, mesmo sentado no sofá, não soltou o saco de papel que segurava no colo, como se contivesse algo mais valioso que sua própria vida. Ele começou a falar lentamente. Embaixador, tenho 84 anos. Meu nome é João. Embaixador,
Estive no Irã 40 anos atrás. Inclinei-me imediatamente. 40 anos atrás. O senhor continuou. Naquele ano, fui selecionado como especialista em construção para ajudar o Irã. Fomos para o deserto iraniano. Nosso trabalho lá era construir uma grande barragem em Teherã. O senhor sabe o nome daquela barragem? A Barragem da Amizade. Embaixador, o senhor sabia que existe uma barragem chamada Barragem da Amizade no meio de Teherã, em seu país? Eu assenti. O choque de descobrir aquele nome pela primeira vez na sala de arquivos, algumas horas antes, ainda não havia desaparecido. Os olhos do senhor divagaram, como se ele estivesse voltando no tempo, meio século atrás. Naquela época, a temperatura era de 58 graus Celsius. Eu pensei que o termômetro estava quebrado. Não era um calor que um ser humano pudesse suportar. Era um lugar onde, se você batesse um ovo no chão, ele cozinhava em menos de 1 minuto. Acordávamos às 4:00 da manhã e começávamos a trabalhar antes do nascer do sol. Durante o dia, era muito quente. Se você tocasse no ferro, sua pele bolhava. Se você segurasse uma pá, sua pele descascava e sangrava. Mas nunca paramos. O senhor olhou para suas próprias mãos ásperas. Os calos e rachaduras que se formaram no deserto iraniano 40 anos atrás ainda estavam lá. Por que vocês fizeram isso? Eu perguntei. O senhor ergueu a cabeça e olhou diretamente para mim. Embaixador, o senhor sabe o quanto o Brasil estava em dificuldades naquela época? Foi uma época em que o país acabava de sair de uma guerra. Havia fome constante. Viemos de um país assim. Alguém nos disse que, se fôssemos ajudar o Irã, receberíamos moeda estrangeira para enviar para casa, para nossas famílias, para o nosso país. Então fomos. Mesmo que tivéssemos que morrer, iríamos. Eu trabalhei lá. Se eu quebrasse um dedo, eu mesmo o engessava e no dia seguinte voltava a trabalhar. Se eu desmaiasse de insolação, jogava um balde de água em mim. Assim que me recuperava, voltava a segurar a pá. Construímos a Barragem da Amizade assim. O senhor João abriu lentamente o saco de papel marrom. O que ele tirou foi uma velha fotografia em preto e branco. Suas bordas estavam amareladas e havia muitas dobras, mas a imagem na foto ainda era clara. No meio do deserto sem fim, uma enorme barragem de concreto se erguia majestosamente. No topo da barragem, 12 jovens brasileiros, em velhas roupas de trabalho e capacetes de segurança, abraçavam-se, rindo. Atrás deles, havia uma grande placa de granito com as palavras Barragem da Amizade Brasil-Irã, gravadas tanto em farsi quanto em português. Os rostos dos jovens na foto estavam todos bronzeados pelo sol e magros, mas seus olhos brilhavam como se possuíssem o mundo inteiro. O senhor apontou seu dedo calejado para um dos homens na foto, aquele rapaz magro, no canto superior esquerdo, sorrindo abertamente. Aquele sou eu, 40 anos atrás. Embaixador, eu carrego esta foto comigo todos os dias por 40 anos. Os olhos do senhor estavam vermelhos, mas ele não chorava. Era um olhar forte, que só aqueles que suportaram o peso de 40 anos poderiam ter. Embaixador, eu vi na televisão que há uma guerra no Irã. Por isso vim aqui. Precisamos ajudar o Irã. O Brasil precisa ajudar. Naquele momento, não consegui esconder minha surpresa. Senhor, agradeço muito suas palavras, mas essa é uma decisão nacional e eu não posso tomá-la sozinho. O senhor João inclinou-se para a frente e olhou diretamente em meus olhos. Naquele instante, seus olhos mudaram completamente. Não era o olhar embaçado de um senhor de 80 anos, o olhar ardente de um jovem de 20 anos que segurava ferro e derramava sangue no deserto de 58 graus. 40 anos atrás, havia renascido, atravessando meio século. Embaixador, eu trabalhei no deserto iraniano, e o povo iraniano fez algo por nós naquela época. Quando desmaiávamos de insolação enquanto trabalhávamos, os iranianos vinham nos ajudar, mesmo estando com sede. Eles derramavam sua própria água para nos dar de beber primeiro. Houve uma vez em que desmaiei de insolação e fiquei doente, de cama por 3 dias.
Uma mãe iraniana da casa ao lado nos trouxe sopa e remédios que ela mesma fez em casa. Falávamos línguas diferentes, mas ela veio todos os dias, por 3 dias seguidos, até que eu pudesse me levantar. A voz do Senhor começou a tremer, mas ele ainda não chorava. Embaixador, 40 anos se passaram. Não sei se aquela mãe ainda está viva ou se já se foi, mas nunca a esqueci, nem por um dia. Aquela bondade, compartilhando uma xícara de sopa e água com um estranho que falava outra língua, aqueles eram os iranianos, e essas pessoas agora estão sendo bombardeadas e estão morrendo. Não vim aqui por diplomacia, vim aqui para pagar uma dívida por uma xícara de sopa de 40 anos atrás. Se o país não ajudar, eu mesmo irei. Levarei meu corpo velho para lá. Naquele exato momento, em meus 32 anos de carreira diplomática, foi a primeira vez que senti algo se quebrando dentro de mim. A China desligou e disse, nenhum interesse. A Rússia nem sequer atendeu. As grandes potências arrogantes que se autoproclamavam aliadas por 25 até 40 anos, fugiram como ratos. Mas este senhor de 84 anos, de um país sem quaisquer interesses mútuos, veio à embaixada para pagar a dívida de uma xícara de sopa que recebeu 40 anos atrás. Ele cerrou os punhos, dizendo que iria ao Irã mesmo com seu corpo velho. Isso era um cálculo? Era uma troca de interesses? Era uma ação dentro da gramática da diplomacia que eu dei? Calontou 2 anos. Eu não podia responder, diante deste senhor, que carregava uma foto em seu coração por 40 anos e não conseguia esquecer o deserto iraniano. Meus 32 anos de diplomacia eram mais leves do que um único pedaço de papel. Segurei as mãos calejadas do senhor com força. Eram frias e ásperas, mas mais quentes e fortes do que qualquer mão que eu já havia apertado na vida. Isso não era um protocolo de negócios. Não era um procedimento diplomático. Era bondade. Depois que o Sr. João partiu, fiquei sentado em silêncio por um momento. O calor parecia permanecer no sofá onde ele havia sentado, e a sensação de suas mãos ásperas ainda não havia desaparecido da minha palma. Na minha mesa, o saco de pão de queijo que o secretário Carlos havia trazido naquela manhã ainda estava lá. Olhei para ele, lentamente estendi a mão e abri o saco. O pão de queijo estava frio, mas quando o levei à boca, minha garganta se apertou e lágrimas começaram a rolar. Pensei no rosto do secretário, enquanto ele comprava aqueles pães de queijo em uma barraca de rua pela manhã. Um homem que era secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, correndo para uma embaixada estrangeira com pão de queijo comum na madrugada. Onde no mundo você veria uma cena assim? Mas o verdadeiro milagre que me fez ajoelhar aconteceu apenas algumas horas depois, por volta das 19h00. O secretário Carlos Ferreira ligou novamente. Embaixador, amanhã às 9h00. Haverá uma reunião de emergência ampliada do Ministério das Relações Exteriores. É uma reunião para discutir a direção da resposta oficial do governo brasileiro à situação atual no Irã. O senhor pode participar e explicar a situação? Fiquei atônito. A participação de um embaixador estrangeiro e a apresentação de uma declaração direta em uma reunião de política interna do governo de outro país eram extremamente raras na prática diplomática internacional. Em meus 32 anos de carreira, nunca havia recebido tal convite. Aceitei imediatamente. Na manhã seguinte, sala de reuniões do 7 grau andar, Ministério das Relações Exteriores, Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro. Assim que entrei na sala de reuniões, entendi imediatamente por que aquela reunião era chamada de emergência ampliada, pois sentados ao redor da grande mesa estavam os cérebros do poder estatal brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Defesa, o comandante das Forças Armadas, o assessor de Segurança Nacional e mais de 20 secretários e diretores gerais de departamentos relevantes. Todos estavam sentados em silêncio. Quando a reunião começou, o ministro das Relações Exteriores resumiu a situação atual no Irã. A tela projetava vídeos do bombardeio em Teherã e vídeos dos protestos, segurando a bandeira brasileira.
A atmosfera na sala de reuniões começou a ficar pesada. O ministro apontou para mim e disse: "Hoje temos um convidado especial, o embaixador do Irã. Queremos ouvir diretamente da fonte." Levantei-me, os olhos dos 20 mais altos funcionários brasileiros fixos em mim. Com uma voz trêmula, comecei meu discurso em português. Estimados líderes do respeitável Brasil, neste momento, milhares de pessoas em meu país estão feridas e morrendo de bombas. A China, que sugou nosso petróleo por 25 anos, fugiu com seus contratos. A Rússia, nossa aliada militar por 40 anos, nem sequer atendeu o telefone. A ONU é impotente diante do veto dos Estados Unidos. Neste momento, quando todas as grandes potências do mundo viraram as costas, 90 milhões de iranianos estão desenhando a bandeira brasileira e saindo às ruas, gritando apenas um nome, o nome do Brasil. Parei um pouco para respirar e continuei. Ontem, um senhor brasileiro me visitou na embaixada. O senhor tinha 84 anos. Ele foi quem construiu a barragem da amizade no deserto iraniano 40 anos atrás. Ele me disse que 40 anos atrás, o povo iraniano lhe deu uma xícara de sopa. Ele disse que pagaria essa dívida e que iria ao Irã mesmo com seu corpo velho. A sala de reuniões silenciou. Vi os olhos de alguns participantes marejados. Em meus 32 anos como diplomata, acreditei que a diplomacia era uma troca de interesses. Mas depois de conhecer aquele senhor, soube que estive errado por 32 anos. Seu país, o Brasil, nunca veio para tirar proveito de nós e nunca pisou em nossa terra com armas. O que o Brasil deixou em nosso deserto do Oriente Médio foi apenas suor e bondade. E essa bondade, 40 anos depois, está irrompendo no meio do inferno da guerra, tornando-se o grito de socorro de 90 milhões de pessoas. Abaixei a cabeça. Eu imploro, por favor, ajudem-nos. Um silêncio pesado pairou sobre a sala de reuniões. Naquele silêncio, o ministro da Defesa começou a falar com uma voz muito firme. O que o embaixador disse é impressionante e um pedido sério. No entanto, como ministro da Defesa, não posso deixar de levantar uma preocupação prática. Atualmente, a área do Irã é uma zona de guerra onde os combates ainda estão ocorrendo. Enviar nossas tropas para aquela área colocaria diretamente em risco a vida de nossos cidadãos. Além disso, os Estados Unidos, que estão atacando o Irã, são um parceiro importante para nós. Enviar reforços para onde os EUA estão conduzindo operações militares pode levar a graves repercussões diplomáticas. As palavras do ministro da Defesa eram frias, mas não erradas. Senti meu coração gelar. Isso também era um cálculo de interesses? Ignorar o grito de socorro de um país fraco, por medo de uma grande potência como os Estados Unidos? Seria essa a cruel realidade deste mundo? Mas naquele exato momento, um homem no canto da sala de reuniões levantou a mão. Era o comandante das Forças Armadas, um general uniformizado. Ele pegou uma foto que estava sobre a mesa. A foto era uma das que eu havia enviado, mostrando uma criança iraniana com braços enfaixados desenhando a bandeira brasileira em meio aos escombros. Senhor ministro, eu também sou um militar. Como militar, calcular riscos é normal, mas para a criança que segura a bandeira brasileira naquela foto, podemos dizer que não iremos porque há risco. Nosso exército já derramou sangue pela paz no Oriente Médio antes. Naquela época, não havia risco? Ou havia? Mas fomos mesmo assim. Por que fomos? Porque esse é o coração do soldado brasileiro. A atmosfera na sala de reuniões ficou tensa novamente. Alguns participantes começaram a acenar com a cabeça em concordância, mas o ministro da Defesa ainda tinha uma expressão séria. Enquanto a discussão continuava intensamente, de repente, a pesada porta de madeira da sala de reuniões se abriu e um homem entrou. Mais de 20 altos funcionários se levantaram ao mesmo tempo. Era o presidente da República do Brasil. O presidente caminhou lentamente até a cabeceira da mesa sem dizer uma palavra e sentou-se. Seu rosto estava sério, mas senti uma leve hesitação em seus olhos quando ele olhou para mim. Quando o presidente se sentou, a atmosfera na sala de reuniões ficou pesada como chumbo. Ouvi o que foi discutido, disse o presidente com uma voz profunda.
mas clara. Entendo muito bem as preocupações do ministro da Defesa. Também ouvi a opinião do comandante das Forças Armadas e ouvi diretamente o pedido do embaixador do Irã. Os olhos do presidente varreram as fotos na mesa. Ruas destruídas em Teherã, pessoas segurando a bandeira brasileira, uma criança enfaixada desenhando a bandeira brasileira com uma caneta. O presidente pegou uma das fotos. Vejam esta foto. A imagem que o presidente pegou era uma foto aérea de milhares de pessoas reunidas em frente à placa da Barragem da Amizade. 40 anos atrás, nossos pais e avós trabalharam duro naquele deserto para construir esta barragem, a Barragem da Amizade. Nosso nome foi gravado naquela terra. Mesmo depois da Revolução, mesmo depois da guerra, por 40 anos, o povo iraniano nunca apagou aquele nome. Por quê? Porque o suor que nossos antepassados derramaram era real. A voz do presidente começou a aumentar ligeiramente. As relações com os Estados Unidos, os riscos diplomáticos de que o ministro da Defesa falou, estão corretos. Mas hoje, proponho que façamos um cálculo diferente. O presidente se levantou. 50 anos atrás, este país era uma nação pobre. Tudo estava destruído na guerra. Não havia o que comer, não havia o que vestir. Era um dos países mais pobres do mundo. Naquela época, houve países que nos ajudaram. Jovens de países que nunca havíamos conhecido derramaram sangue e deram suas vidas por nós. Eles calcularam os interesses nacionais quando vieram. Havia petróleo em nosso país. Eles vieram em busca de bases militares. Todos na sala de reuniões prenderam a respiração, ouvindo. Eles vieram não por interesse, mas por bondade, pela amizade da humanidade. Se aqueles países, 50 anos atrás, tivessem calculado interesses, o Brasil de hoje não existiria. Nenhum de nós que está aqui teria nascido. Os olhos do presidente se voltaram para o ministro da Defesa. Senhores e senhoras, é hora de pagarmos aquela dívida de gratidão. Não é um pagamento direto, mas uma transmissão dessa dívida para outros. Hoje, 90 milhões de pessoas que estão sendo bombardeadas e morrendo do outro lado do mundo estão chamando nosso nome, pedindo ajuda. Se virarmos as costas para eles, estamos desrespeitando o sacrifício daqueles que nos ajudaram 50 anos atrás. O presidente colocou as duas mãos na mesa. Eu decidi. Enviaremos equipes médicas e unidades de apoio de reconstrução de emergência do Brasil para o Irã. Eles não são um exército. Eles são um exército de paz, com estetoscópios em vez de armas e cimento em vez de bombas. Assim como nossos pais e avós construíram a Barragem da Amizade 40 anos atrás, voltaremos para reconstruir o que foi destruído com nossas próprias mãos. O ministro da Defesa apertou os lábios por um momento e lentamente inclinou a cabeça. Eu cumprirei a decisão do senhor presidente. O comandante das Forças Armadas saudou. O ministro das Relações Exteriores assentiu. Todos na sala de reuniões expressaram sua concordância. Ninguém se opôs. Naquele instante, eu estava sentado no canto da sala de reuniões, com os lábios cerrados e os dois punhos tremendo. Em 32 anos como diplomata, nunca havia visto uma reunião assim, uma reunião que não levava em conta os interesses, uma decisão que não usava uma calculadora, uma decisão que ouvia o grito de um povo moribundo em um país distante mais do que o poder de uma grande potência como os Estados Unidos. O Brasil estava bem aqui. Depois que a reunião terminou, ainda não consegui me levantar da cadeira. Eu estava sozinho na sala de reuniões vazia, olhando para o teto sem rumo e ouvindo todas as crenças dos meus 32 anos de vida diplomática se estilhaçarem como vidro. A diplomacia é uma troca de interesses. Não há bondade incondicional. Agarrem-se às grandes potências. Só elas podem nos ajudar. Todos esses princípios arrogantes eram uma mentira. A China, enquanto ganhava 45 bilhões de dólares, fugiu com contratos. A Rússia, enquanto vendia 35 bilhões de dólares em armas, não atendeu o telefone. Mas o Brasil, sem quaisquer interesses, veio com pão de queijo na madrugada. Um senhor de 84 anos veio dizendo que iria mesmo com seu corpo velho. E o presidente decidiu enviar tropas, dizendo que pagaria uma dívida de 50 anos atrás.
Isso era interesse? Era um cálculo? Era uma palavra que só poderia ser explicada com o nome do Brasil. Seu nome não estava escrito em nenhum livro de diplomacia do mundo e não foi analisado em nenhuma tese de ciência política internacional. Bondade. Desde o momento em que a decisão do presidente do Brasil foi anunciada, este país começou a se mover mais rápido do que qualquer grande potência que eu já tinha visto, com uma velocidade assustadora. Apenas 4 horas após a decisão, 3 aviões de transporte C-130 da Força Aérea Brasileira já estavam posicionados na pista do aeroporto de Congonhas. Os motores rugiam e a insígnia nacional e a bandeira tricolor do Brasil brilhavam intensamente nos flancos dos gigantes pássaros de ferro. Dentro desses aviões gigantes, havia 6 salas de cirurgia móveis, 38 toneladas de equipamentos de hospital de campanha, medicamentos, purificadores de água, geradores de energia e 100 médicos militares, juntamente com 200 engenheiros militares para a reconstrução. Eu testemunhei a partida pessoalmente do controle de tráfego aéreo do aeroporto de Congonhas na madrugada. Na pista fria, 300 soldados se alinhavam. Em seus ombros, havia bolsas médicas em vez de armas, e em suas cinturas, bolsas de primeiros socorros em vez de munição. Um comandante estava na frente da unidade e deu uma ordem curta e firme. Não vamos para o inimigo. Vamos para salvar vidas. Lembrem-se do suor que nossos antepassados derramaram 40 anos atrás ao construir aquela barragem no deserto. Hoje, vamos cumprir a promessa daquele suor. Os 3 aviões de transporte subiram aos céus, correndo pela pista com um estrondo como um trovão, rompendo a escuridão. A bandeira tricolor na cauda dos aviões movia-se pelo céu matinal do Rio como um raio de luz. Eu fiquei lá, com a testa colada no vidro do controle de tráfego aéreo, sem tirar os olhos dos aviões até que eles desapareceram nas nuvens. Aqueles 300 soldados brasileiros, eles não conheciam o Irã. Não havia laços de sangue, alianças ou interesses mútuos. Mas aqueles estranhos agora estavam voando para uma zona de guerra devastada por bombas, arriscando suas próprias vidas para ajudar estranhos em meu país. 8 horas depois, foi relatado que os aviões haviam pousado em um aeroporto temporário na cidade de Chabahar, no sudeste do Irã, e 2 horas depois, houve notícias urgentes de que eles haviam chegado por terra aos arredores de Teherã. Eu acompanhava a situação em tempo real na sala de comunicações da embaixada, mas então, os vídeos enviados de Teherã começaram a me quebrar completamente. O primeiro vídeo mostrava uma equipe médica brasileira instalando equipamentos em um hospital de campanha temporário no sul de Teherã. Apenas 3 horas depois de desembarcar, as salas de cirurgia móveis já estavam montadas e eletrificadas. Em frente às salas de cirurgia, centenas de civis iranianos feridos faziam fila. Médicos militares brasileiros corriam para examinar e triar cada um dos feridos. Mas no vídeo, vi um jovem médico militar brasileiro segurando uma criança iraniana ferida em seus braços. A perna da criança estava perfurada por um pedaço de concreto e o sangue não parava de escorrer. A criança chorava de medo. Enquanto segurava a criança, o médico militar sussurrava em um farce imperfeito: "Está tudo bem, está tudo bem." O segundo vídeo mostrava engenheiros militares brasileiros reconstruindo um prédio de escola primária destruído em Teherã. Atrás dos soldados brasileiros, sem camisa, encharcados de suor, construindo uma parede, vi iraniano após iraniano vindo ajudar a carregar tijolos. Eles falavam línguas diferentes, mas a imagem de soldados brasileiros e iranianos construindo uma parede juntos era a prova de uma aliança mais forte do que qualquer tratado diplomático. O terceiro vídeo. Este foi o vídeo que me fez desabar completamente. Na barragem da Amizade, no norte de Teherã, em frente à placa de granito de 40 anos, dezenas de milhares de iranianos se reuniram durante uma interrupção temporária dos bombardeios americanos. Em suas mãos estavam bandeiras brasileiras. Mas no meio da multidão, um soldado brasileiro com a bandeira tricolor na manga de sua camisa estava caminhando. Era um jovem soldado da unidade de reconstrução. Quando aquele soldado saudou em frente à placa da barragem da Amizade, dezenas de milhares de iranianos gritaram em uníssono: "Viva o Brasil!
O Brasil chegou, estamos salvos. Quando aquele grito ecoou pelos pequenos alto-falantes do monitor e atingiu meus ouvidos, não aguentei mais. Deslizei da cadeira e caí no chão. A armadura diplomática que havia dominado minha alma por 32 anos, a fria parede de ferro de interesses e cálculos, desmoronou em pó como vidro diante do grito de dezenas de milhares de pessoas. E naquele momento, um relatório ainda mais surpreendente chegou de Teherã. Era a reação da Guarda Revolucionária Islâmica. A Guarda Revolucionária é a organização armada mais forte e cruel do Irã. Seu princípio fundamental é nunca permitir que nenhum exército estrangeiro entre em território iraniano. Havia preocupação de que a equipe de apoio brasileira não pudesse evitar um confronto com a Guarda Revolucionária ao entrar em Teherã. Mas o conteúdo do relatório era o seguinte: 4 veículos blindados da Guarda Revolucionária haviam bloqueado a rota de entrada da equipe médica brasileira em Teherã, mas aqueles veículos blindados não estavam bloqueando a rota. Os 4 veículos se moveram para a frente e para trás da caravana da equipe de apoio brasileira, formando um comboio de proteção e garantindo uma rota segura. A Guarda Revolucionária escoltando um exército estrangeiro era um evento sem precedentes na história da República Islâmica do Irã. Ao ler aquele relatório, entendi perfeitamente por quê. Porque o Brasil não era inimigo do Irã. Porque eles vieram com estetoscópios em vez de armas. Porque eles não vieram para saquear petróleo, mas para reconstruir escolas destruídas. Porque os filhos da nação que construiu a barragem da amizade com suas próprias mãos 40 anos atrás, voltaram para reconstruir o que foi destruído com suas próprias mãos. Mesmo a Guarda Revolucionária, armada com armas e facas, não teve escolha a não ser depor suas armas e abrir caminho para aquela bondade. Somente a bondade pode superar armas e facas. Naquela noite, depois de confirmar todas as notícias incríveis do Irã, apaguei todas as luzes do meu escritório na embaixada e sentei sozinho na escuridão. Fora da janela, vi as ruas noturnas tranquilas do Rio. As luzes suaves da rua brilhavam na neblina noturna do inverno. A imagem que eu via todas as noites nos últimos 7 anos parecia completamente diferente hoje. 7 anos atrás, quando fui nomeado pela primeira vez para esta cidade, defini o Brasil assim: uma economia de rápido crescimento na América do Sul, um parceiro comercial adequado, nada mais. Durante 7 anos morando nesta cidade, participei de centenas de recepções diplomáticas. Realizei dezenas de reuniões de alto nível e troquei milhares de telegramas diplomáticos. Eu vi apenas a casca do Brasil, tentei entender este país apenas através de números, estatísticas e documentos. Qual era o PIB deste país no mundo? Quanto valiam suas exportações? Quão forte era seu exército? E qual era seu nível de influência diplomática? Mas nas últimas 72 horas, eu vi a verdadeira face deste país. Eu vi pessoas, não números. Um secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores que correu para uma embaixada estrangeira com pão de queijo comum às 5h00 da manhã. Um senhor de 84 anos que veio disposto a levar seu corpo velho para pagar a dívida de uma xícara de sopa de 40 anos atrás. Um presidente que decidiu enviar tropas sem calcular interesses, dizendo que era hora de pagar uma dívida de 50 anos atrás. 300 jovens que voaram para uma zona de guerra com estetoscópios em vez de armas. Médicos militares que abraçaram uma criança iraniana e sussurraram: "Está tudo bem." Este é o Brasil. Este é o verdadeiro coração de um país que eu só vi por fora e nunca vi por dentro em 7 anos. Na escuridão, abri lentamente a gaveta da minha mesa. Lá, havia uma cópia da fotografia em preto e branco que o senhor João havia deixado, a imagem de jovens magros sorrindo abertamente em frente à placa da barragem da Amizade, 40 anos atrás. Peguei aquela foto e a ergui para o céu noturno do Rio de Janeiro fora da janela. Naquele exato instante, finalmente entendi completamente por que 90 milhões de iranianos gritavam o nome. Não dos Estados Unidos, China ou Rússia, mas do Brasil. Não porque o exército brasileiro fosse forte, não porque a economia brasileira fosse grande, e muito menos porque o Brasil fosse um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Brasil não é um membro permanente,
não tem armas nucleares e não é uma grande potência. Mas o Brasil tem uma arma que nenhuma grande potência pode ter: a bondade. Essa bondade é o suor de jovens de um país pobre de 40 anos atrás que construíram uma barragem no deserto a 58 graus Celsius. Essa bondade é salvar dezenas de milhares de vidas com estetoscópios em vez de armas. E agora, essa bondade é enviar 300 jovens para uma zona de guerra sem quaisquer interesses. Os 45 bilhões de dólares da China, os 35 bilhões de dólares da Rússia e os porta-aviões nucleares dos Estados Unidos não podiam fazer o que a bondade do Brasil fez. Uma gota de suor de 40 anos atrás se tornou a semente de um milagre que viveu no coração de 90 milhões de pessoas. Atravessando meio século, alianças que grandes potências ligavam com dólares e armas fugiram como ratos. Mas a confiança que o Brasil construiu com suor e suas próprias mãos não mudou com a tempestade da revolução ou o som das armas da guerra. Esta é a verdadeira regra da diplomacia. A resposta que procurei por 32 anos estava aqui. Este pequeno, mas grande país, o Brasil. Na manhã seguinte, a campainha da embaixada tocou. Quando abri a porta, o senhor João estava lá. O rosto do senhor irradiava, um sorriso pacífico substituindo a seriedade do nosso primeiro encontro. Embaixador, vi na TV que o Brasil enviou uma equipe médica para o Irã. Não foi? Sim, senhor. Eles enviaram. E foi por causa do senhor. O senhor balançou a cabeça. Não foi por minha causa. Foi por causa daquela mãe iraniana que me deu uma xícara de sopa 40 anos atrás. A semente da diplomacia que aquela mãe plantou, 40 anos depois, brotou. O senhor tirou algo do bolso do casaco. Era um pequeno broche da bandeira brasileira. Ele colocou o broche em minha mão. Embaixador, guarde isso. O Brasil estará ao lado de vocês até que seu país possa se erguer novamente, assim como a barragem da amizade que permanece por 40 anos. Nós também permaneceremos. Eu prometo. Segurei aquele pequeno broche com as duas mãos e fiquei sem palavras por um momento. O broche da bandeira brasileira em minha palma estava embaçado pelas lágrimas que não paravam de rolar dos meus olhos. Eu costumava ter princípios diplomáticos firmes que me dominaram por 32 anos. As relações internacionais são uma troca de interesses. Não há bondade incondicional. Somente agarrando-se às grandes potências poderemos sobreviver. Tudo era uma mentira. A verdadeira diplomacia não é uma troca de interesses. As verdadeiras alianças não são construídas com dólares e armas. As verdadeiras relações entre nações são construídas apenas com a bondade que vem das profundezas da humanidade, assim como uma xícara de sopa compartilhada no deserto 40 anos atrás, assim como um saco de pão de queijo comprado na madrugada, assim como a voz trêmula de um médico militar que abraçou uma criança e sussurrou: "Está tudo bem." E o único país que demonstrou consistentemente essa bondade sem hesitação por mais de 40 anos é o Brasil. Esta é a história emocionante que um embaixador iraniano experimentou no Rio de Janeiro em 72 horas. Por favor, compartilhem esta história de como uma gota de suor, derramada no deserto 40 anos atrás, se tornou a salvação de 90 milhões de pessoas. Uma pequena bondade pode mudar o mundo inteiro. Por favor, sigam e curtam.